naturalmente, ficamos na expectativa de que cheguem até nós ocorrências agradáveis, alegres, felizes, que provoquem em nós reações também positivas. Isto acontecendo, o nosso organismo responde também favoravelmente, com equilíbrio, com harmonia, as funções se transcorrendo de maneira harmônica, fisiológica, e com isso acontece aí a prevenção de distúrbios, de transtornos orgânicos, mentais, e que podem chegar também à nossa realidade espiritual mais profunda. Então, nós temos o dever de sermos vigilantes, mentalmente vigilantes, atentos com o que está ocorrendo em nosso entorno, para que a nossa reação seja a mais equilibrada possível diante de acontecimentos imprevisíveis que cheguem até nós. Obrigado, doutor Edilton. Divaldo, uma pergunta de Edilaine, também vem aqui pelo YouTube. Até que ponto aquilo que nos acontece, o que fazemos, já estava predestinado antes de nós reencarnarmos? Senhoras e senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, amigos que nos acompanham pela Web TV Mansão do Caminho, nossos votos de muita paz. Merece considerar que a lei de Deus nos oferece dois caminhos para a nossa evolução: a prova e a expiação. Toda vez que nós erramos, temos a necessidade de resgatar o nosso erro. De acordo com a dimensão do nosso erro, passaremos por uma prova ou passaremos por uma expiação. As faltas mais comuns assinalam futuros sofrimentos rápidos, determinadas dificuldades morais, econômicas, sociológicas, mas outros de natureza criminosa, com resultados infaustos. Esses exigem uma severa reparação. As velhas religiões atribuíram o julgamento de Deus, e nesse julgamento quase uma crueldade, estabelecer penas capitais, fazer com que nós resgatemos o mal que fizemos por ignorância ou por incapacidade de definir o nosso estado de uma maneira perpétua, o que é um absurdo. O Espiritismo assinala que os nossos pequenos erros nos assinalam uma família modesta, dificuldades financeiras, problemas sociais, determinadas dificuldades afetivas fazem parte dos nossos erros materiais. Infidelidade conjugal, perversidade familiar, traições, estabelecem um programa de reparação. A pessoa tem que reencarnar dentro de um esquema que lhe faculte resgatar. Se, por exemplo, eu fui um filho rebelde, ou se cometi o aborto determinado pela consciência, eu reencarno com a incapacidade de procriar, ou ter, por exemplo, filhos deformados, que são aqueles espíritos que maltratei, impedindo que renascessem, ou filhos ingratos retornam sem afetividade do lar, sem vínculos. Mas quando se trata de crimes hediondos, que praticamos, traições graves, destruição de vida, trabalhar pela infelicidade geral, a nossa indiferença ante a dor, porque a pessoa costuma às vezes dizer, eu não faço mal, mas também não faço bem, é uma vida inútil. A nossa vida deve ser útil. Nós temos a oportunidade de fazer o bem ou o mal.
por uma aptidão, por um desejo, pelo nosso sentimento de amor ou de revolta perante a vida. Então, é natural que, ao reencarnarmos, é traçado um perfil. Vou dar um exemplo. Eu venho de reencarnações religiosas em outras existências, no global. Então, nesta reencarnação, foi estabelecido que eu me dedicaria à vida religiosa por uma aptidão. Eu tenho a vocação religiosa inata. Então, a vida me facilitou esse desenvolvimento vocacional. Desde cedo apareceu a mediunidade. A mediunidade levou ao meu estudo da doutrina espírita. O espiritismo me transferiu ao cristianismo, ao pensamento com Jesus. E é dentro dessa pauta que eu vou chegando ao término da jornada com uma visão de religiosidade. Todos os meus atos estão calcados em uma pauta de fé religiosa. Não exijo de ninguém, não tenho interesse que a pessoa mude a sua vida. O problema é comigo mesmo. É um trabalho de autopreservação dos meus valores éticos. Então, eu reencarnei com essa possibilidade. Mas o livre-arbítrio poderia permitir-me fazer ou não fazer. Quantas pessoas são portadoras de mediunidade? Não quero me meter nisso. Não é uma questão de eu quero me meter nisso. Se eu tenho a mediunidade, eu devo educá-la. Se eu tenho a inteligência, eu tenho que revelar a minha inteligência. Se eu sou portador de uma tendência de natureza artística ou cultural, por mais que eu oculte, eu desvelo. Nós notamos logo uma pessoa inteligente quando começa a conversar, até pela postura. Uma pessoa idiota, portadora de um transtorno mental, moral, a gente nota logo, porque está íncito. Então, nós reencarnamos com uma pauta, determinados sucessos, determinados insucessos, encontros com aqueles que magoamos, com aqueles que nos fizeram grande bem, afetos e desafetos, simpatias e antipatias, mas o nosso livre-arbítrio é que vai definir a nossa vida. Quantas pessoas portadoras de sentimentos nobres, porque sofrer uma decepção aqui, um desencanto ali, abandona os sentimentos bons e se revolta. É que essa revolta é o resultado das paixões. A pessoa tem a tarefa, mas tem muitas paixões inferiores. E essas paixões inferiores sobrepõem-se aos valores que a criatura tem e que são postos a serviço do bem. Então, todos nós renascemos com um programa, mas o programa não vai ser cumprido ipsis verbis. Porque isso seria uma fatalidade. Ninguém nasceu para ser ladrão. Ninguém nasceu para ser traidor. Ninguém nasceu para ser perverso. Nós temos a tendência de fazer uma coisa errada, mas a consciência divina que está em nós, e cuidado. Cuidado nada. Eu também quero fazer, eu também tenho direito. Quem lhe deu esse direito? Porque é o direito de fazer o mal, e não o direito sempre de fazer o bem. Temos duas escolhas, optar pelo bom e optar pelo mal. A opção é nossa. Quantas vezes temos que renunciar em favor de nosso filho, da nossa família, dos nossos amigos, ou renunciar a um posto, a uma posição social, para não prejudicar outras pessoas. Eu nunca me esqueço de uma história deste século passado que impressionou o mundo, porque se tratava de um dos homens mais notáveis da época, o Dr. Viktor Frankl. Ele era um grande psiquiatra, austríaco, porque era judeu, foi preso,
mandado para o campo de concentração e de extermínio, e esteve em 4 campos de concentração, e foi sobrevivendo de uma forma prodigiosa. E ele dizia: eu não vou morrer aqui, eu tenho que ser útil na sociedade. Então, 2 vezes ele foi chamado para a fila, e ele se fez de mau ouvinte e escapou 2 vezes. Agora, no fim da vida, perto do encerramento da guerra, ele estava numa lista quando chegou ao campo a notícia de que os prisioneiros iam ser levados para um outro campo mais ameno. E na lista estava o nome dele. Então ele ficou jubiloso: hoje eu vou pegar um trem e vou para um campo de sobreviventes de trabalhos forçados, mas não de destruição, conforme ele desejava. Na hora que ele chega à estação, dentro do campo de concentração, e vai entrando no trem, o senhor pega-o pela mão e puxa, e diz assim: me dê seu lugar. Ele diz: mas como? Se eu lhe der meu lugar, estou lhe dando minha vida, porque esta é a minha oportunidade. Esse trem vai para um campo libertar os indivíduos, e eu vou ficar aqui. O homem disse: eu sei, mas você é jovem, Deus ainda vai lhe dar oportunidade. Eu já sou velho, eu sou polonês, e tenho a certeza que a minha família ainda se encontra em Varsóvia. Eu queria ir para Varsóvia. Você é de Viena, você é de língua alemã, tem mais concessão. Deixe-me ir do seu lugar. Ele disse: de jeito nenhum. Como é que eu vou lhe dar meu lugar, minha vida? Então ele olhou para o homem e disse: bom, vá no meu lugar. O homem entrou no trem, deu adeus, o trem partiu, e ele ficou conjecturando: perdi a minha vida. Na próxima chamada, eu irei para a câmara de gás. Mas que se deu? Aquele trem, os nazistas colocaram para diminuir a população do campo de concentração. O trem foi direto para um campo pior, a cerca de 2 léguas, em que todos foram diretos para a câmara de gás, todos. Ele escapou porque deu o seu lugar ao outro. Aí está o livre-arbítrio. Ele podia dizer: de jeito nenhum, eu fui sorteado. Quantas vezes nós discutimos por ninharias, coisas insignificantes, queremos impor, quem manda aqui sou eu, manda nada. Daí a pouco tem uma paradinha cardíaca, acabou-se. Cadê a valentia? Do que adianta? Adolf Hitler criou um partido nazista que ia governar o mundo 1000 anos. Foi em 1975. Em 1946, terminou a guerra, ele se matou. O partido que ia dominar o mundo por 1000 anos não demorou 15. Então, tudo é muito relativo na Terra. E a única solução é o amor. São a generosidade, a compaixão, a mansuetude. Perca hoje para ganhar amanhã. Todos aqueles que ganham hoje, que estão no trono, olhem as fotografias das pessoas mais belas do mundo do cinema, quando tinham 30 anos e hoje com 70. Aquelas verdadeiras bruxas, coisas horrorosas. Eu que sou dos anos passados, conheci, por exemplo, Brigitte Bardot, a mulher mais linda do mundo. Agora eu nem tenho coragem de olhar para a fotografia dela. E ela teve a felicidade de viver. E aqueles que tiveram mortes terríveis, como reis da beleza, como triunfadores, como poderosos, quantos que ganharam a loteria, compraram automóveis, acenderam cigarro com uma nota de R$100, esbanjando, depois voltou para viver na rua, na miséria. Então, o nosso livre-arbítrio obedece a determinadas injunções.
Agora, é fatal a data da nossa morte. Essa é fatal. Ninguém sabe. Este ano vai morrer uma pessoa muito importante, mas me dá vontade de dar umas bofetadas. Porque no mundo, com 8 bilhões de pessoas, não morrer ninguém importante é uma tragédia, quer dizer que só tem gente ruim. E então, é capaz de morrer um político muito importante. Se Deus levasse metade, até que fazia uma caridade muito boa. Então, nós temos a nossa vida traçada. Poderemos melhorá-la ou poderemos piorá-la. Obrigado, Divaldo. Doutor Edilton, o senhor poderia nos falar alguma coisa sobre a doença de Parkinson e do autismo, sobre a ótica assim, da doutrina espírita? Na verdade, sendo o nosso mundo ainda um mundo muito atrasado moralmente, as doenças que já tivemos e que fizeram história e que hoje estão controladas, exemplificando tuberculose pulmonar, hanseníase, essas duas doenças infecto-contagiosas que já ceifaram muitas existências físicas, hoje estão sob controle relativo, porque ainda existem em alguns países, em algumas localidades. E algumas outras doenças vão surgindo e revelando a dificuldade da ciência médica, as ciências da saúde, descobrirem recursos para proporcionarem a cura dessas enfermidades. Então, no caso das enfermidades mencionadas, o parkinsonismo e o autismo são situações relativamente novas em que as descobertas científicas estão surgindo não para possibilitarem a cura definitiva, mas o controle, como isso já acontece com outras doenças mais comuns, como o caso de diabetes mellitus, hipertensão arterial, que são doenças crônicas que a medicina oferece recursos para tratá-las, para prolongar a vida dessas pessoas portadoras dessas enfermidades, mas não tem uma cura definitiva. Mas a existência física é prolongada, e se a pessoa usar o juízo, a inteligência, pode obedecer às orientações médicas e terem uma vida saudável com essas enfermidades controladas, essas duas que eu acabei de mencionar. Quanto ao autismo e à doença de Parkinson, a gente nota que os especialistas que estão pesquisando e estudando e cuidando desses doentes estão se modernizando, estão descobrindo os recursos específicos da medicina, mas nós encontramos também outros recursos alternativos para que estas pessoas tenham uma qualidade de vida satisfatória, para poderem ser úteis, para poderem crescer, se desenvolver, contando com a ciência médica, mas contando com outros recursos, a afetividade familiar. Isso é muito importante no acompanhamento desses doentes, porque o amor, o cuidado que eles recebem dos seus familiares, das pessoas mais próximas, isso tem um valor inestimável. Aliás, não somente essas duas mencionadas, mas muito mais, porque todos nós temos carências afetivas, emocionais, e precisamos desses cuidados das pessoas que estão próximas de nós. Isso é muito importante, a pessoa se sentir amada, se sentir valorizada, saber que tem um familiar, alguém que se interesse por ela. Nós que somos da área da saúde, lamentamos muito
quando atendemos uma pessoa idosa que vai para a consulta sem uma outra pessoa acompanhar. Chega uma pessoa acima de 70 anos ou já com 80, com alguma dificuldade, algum sinal de senilidade mental, de não entenderem a orientação ou a obediência ao uso dos medicamentos, e não tem outra pessoa, um filho, um parente, um sobrinho, acompanhando para poder fazer as anotações do que é preciso fazer nos cuidados daquela pessoa. Então, essa indiferença familiar ou indiferença fraternal das pessoas próximas dificulta os cuidados com esses enfermos que precisam de uma presença constante de alguém da família que esteja saudável, mais jovem e que possa acompanhá-los nos cuidados. Desse modo, ainda não se tem a cura para nenhuma dessas doenças. As duas que eu mencionei e que acontecem na sociedade de uma forma, uma prevalência muito grande, e que, se os cuidados e os recursos da medicina já são suficientes para prolongarem a existência das pessoas com essas enfermidades, repetindo, hipertensão arterial e diabetes mellitus, as pessoas que começam com essas doenças com 30, 40 anos, chegam a 70, 80 e até mais, se realmente elas são disciplinadas nos cuidados, na alimentação, atividade física, uso dos medicamentos e com os cuidados familiares. E as duas mencionadas aqui na questão, o parkinsonismo e o autismo, que ainda o número de pacientes com essas doenças é bem menor do que as duas anteriores, e, nesse caso, a ciência ainda está engateando para oferecer recursos mais eficientes, eficazes na recuperação, ou pelo menos no melhor controle dessas pessoas portadoras dessas enfermidades. Obrigado, doutor Edilton. Divaldo, nós recebemos aqui algumas perguntas relativamente ao momento atual que nós vivemos na Terra. Essa perspectiva do mundo de regeneração, os conflitos, as guerras em diversos pontos do planeta, a estabilidade social estabelecida no mundo, em diversos países e também no Brasil. O que você poderia nos dar uma orientação dentro da ótica e do entendimento do Espiritismo? No Evangelho de Jesus, entre os muitos fatos veementes, há uma narrativa muito bonita. Ele estava com os amigos, visitando as aldeias, as cidades da Galileia. E, ao entardecer, eles pararam numa aldeia, porém Jesus ficou do lado de fora, em uma pérgola, e os discípulos foram à cidade para comprar víveres. Enquanto ele estava ali, o sol ia declinando, aproximou-se um rapaz, animado, jovial, olhou para ele e reconheceu que ele era um ser transcendental, porque logo lhe perguntou assim: Senhor, o que é necessário fazer para entrar no reino dos céus? E Jesus lhe disse: renunciar a tudo aquilo que possa prejudicar o caráter e seguir-me hoje. O rapaz teve um choque e disse: olha, eu sou capaz de renunciar a muitos dos erros da minha idade. Sou capaz de seguir os mandamentos, amar ao Pai, não furtar, não ter uma vida desregrada. Eu posso fazer tudo isto, mas não poderei seguir-te imediatamente, porque amanhã vai haver uma corrida em Cesareia, que é até hoje uma cidade muito importante, à beira-mar. E então vai haver essa corrida de quadrigas. E eu sou um desportista acostumado a grandes corridas. Sou israelita e vamos competir com os romanos.
Então eu quero ter o prazer de humilhá-los, porque vou ganhar na corrida. Eu importei animais árabes e estou preparado com as parelhas, então estou ansioso para que chegue amanhã. Aliás, que pena, porque nesse momento nós vamos ter um jantar com os demais amigos. Eu depois te procuro. Jesus disse, mas depois será tarde demais. Não, eu sou jovem. Tu és jovem também. Então, desculpa-me. Eu irei viver esta noite, esta festa. Amanhã correrei e depois da vitória eu te vou seguir. Jesus olhou para ele, sorriu triste e disse, como é difícil a um rico entrar no reino dos céus. Os discípulos chegaram e notaram que ele estava melancólico e ainda viram o jovem partir. Perguntaram e ele disse, é muito difícil a renúncia dos ricos. Renunciar ao que se tem é muito difícil. Ele prosseguiu. E o jovem, no dia seguinte, foi para a disputa. Eram carros com 4 cavalos. E a disputa havia atraído pessoas de toda parte, tanto de Roma como de Israel. E o jovem era realmente o ganhador. Ele ia à frente. E numa das curvas do estádio, uma das suas rodas pegou na roda de outro carro e quebrou o eixo. Então o carro tombou, ele foi jogado longe, teve uma concussão cerebral e morreu naquela hora. Muitas vezes nós temos noção do bem, mas deixamos para amanhã, para depois. Uma hora dessa até que eu faça. É até interessante. Como é que eu deverei viver sabendo que estamos em dias terríveis, mas o Evangelho promete uma era nova, um mundo civilizado, civilizado do ponto de vista moral, não civilizado através da aparência, vivendo pontualmente os nossos convites internos. É uma hora de dissolução. Eu tenho visto muitas mulheres casadas, elas me dizem assim, esse negócio de fidelidade já era. E eu fico olhando. E ela diz, se eu perceber que meu marido conseguiu alguma companhia, naturalmente eu boto outro no lugar dele. Eu digo comigo, será que ela não tem uma postura para ser melhor do que o marido, tem que ser tão baixa quanto o marido? Se o marido não tem caráter, ou ao contrário, se a esposa arranja outro, ele tem que arranjar outra, para mostrar que é homem, ou para mostrar que é um ralé, é igual. Porque o caráter não é fazer o mal em troca do mal, é exatamente ser indene ao mal, não se deixar contaminar. Vivermos neste mundo de tanta fantasia, de tanta mentira, e não nos iludirmos muito. Eu olho às vezes as redes sociais e fico parabenizando. Deus te abençoe, loucura. Deus te abençoe, alma sofrida. Porque a pessoa está botando para fora uma catástrofe de tudo que gostaria e não é. Está escondendo suas dores daquele vestido único de um dos melhores costureiros da atualidade, que é difícil saber. Daquele calçado cujo sapateiro é único. Os seus sapatos em Paris são feitos à mão. E a sola é vermelha, é o sinal dele. Então a pessoa compra o sapato por causa da sola vermelha. Não é porque seja confortável, é para todo mundo saber que aquele sapato foi feito por fulano de tal. E então dá um jeito de dobrar a perna e mostrar o solado. E depois tem um câncer na perna. Não que adianta. Faz muitos anos eu li numa enciclopédia britânica que um homem morava numa das cidades de uma das colônias britânicas
e era minerador de carvão. Então ele tinha uma filha. Essa menina era um encanto, mas ele não lhe podia dar conforto. Periodicamente, aos domingos, ela tomava banho, trocava de roupa e vinha à cidade. Olhava as lojas. Ela estava com 10 anos. E num desses domingos ela foi da frente de uma loja e viu um sapato lindo. Aí ela ficou chorando. E o pai perguntou: por quê, minha filha? Ela disse: porque eu nunca poderei ter esse sapato. Ele disse: não fique triste. Você tem pés. Os sapatos passam. Os pés ficam. Passou o tempo. Ela veio estudar em Londres. Se dedicou ao balé. E teve a felicidade de se tornar uma grande bailarina. Comprou os sapatos que queria. E um dia, uma rival, enquanto ela estava dançando, abriu aquele lugar em que fica o ponto. É uma abertura no palco para alguém ficar orientando o ator, a atriz, o que for. E então ela caiu no alçapão e quebrou os 2 pés. Ela ficou amargurada, no auge da carreira. E o pai estava idoso. Um dia chegou e perguntou: por que estava tão triste, minha filha? Ela disse: porque agora eu tenho sapatos, mas não tenho pés. É muito importante termos pés. O sapato é um acessório. Então, o que nós somos interiormente é que é importante. Fazer esse trabalho, vivermos de maneira que não tenhamos vergonha de nós mesmos. Fazer em público o que fazemos escondido. Porque escondido ninguém vê, mas a gente sabe. E é necessário que a gente se respeite para poder ser feliz. Então, a melhor maneira de viver hoje, esse futuro, é desde hoje, viver diferente da comunidade. Todo mundo bebe muito, vai à balada. Quando chega na balada, já toma logo um copinho de uísque com droga, nas classes favoráveis. Nas pobres, é cachaça mesmo. A pessoa perde a dignidade. Mas passa a euforia e no dia seguinte tem a depressão. Então não deveríamos fazer que a felicidade nos entorpeça. Ser feliz é poder olhar para trás e não ter vergonha do que fez. Porque o erro é uma sombra que nos persegue. Todos nós que erramos, um dia a consciência devolve. E a gente começa a ter conflito, depressão, transtorno de ansiedade, inquietude, sentido de culpa, melancolia, insatisfação, porque nós somos 2, aquele que o mundo conhece e aquele que somos. Vamos ser uma unidade, vamos ser uma pessoa real, honesta. Quando é errado, eu errei, daí? Qual é o problema? Eu fiz porque quis, agora eu assumo a responsabilidade. Então, nós vemos agora na guerra, são tão perversos, os de um lado como os de outro. E aqueles que estão nos outros países, torcendo por esse ou torcendo por aquele, porque estão tudo com ódio. Então, não pode falar do assassinato do Hamas, do assassinato dos israelitas, porque a gente vai para a rua gritar para que o Hamas ganhe, mate. O Hamas ameaça dominar o mundo, matar o mundo, matar o cristianismo, o judaísmo e governar o mundo. E podem olhar na internet quanta gente, quantos milhões de gente favoráveis. Mas aí tem o outro lado. Os judeus também. Não ficará um Hamas na Palestina, porque a faixa de Gaza será transformada no deserto.
conforme as notícias bíblicas, que é uma desculpa. Porque Deus não pode programar matar ninguém. Ele é a vida imortal. Do que adianta ter um pedaço de terra? Quando Israel foi criado, notabilizou-se uma mulher. Eu me lembro dela. Chamava-se Golda Meir. Golda Meir foi uma das primeiras ministras de Israel. Comoveu o mundo. Criou os kibbutz de Israel. Pegou aquele pedaço de terra no deserto e fez esta nação próspera, que é uma das mais importantes do mundo, num pedaço de terra menor do que Sergipe. Mas ela morreu. A glória dela passou. E essa guerra não é só do primeiro-ministro do Hamas ou do primeiro-ministro da Palestina ou de Israel. É do ódio de todos nós. Eu vejo o rosto de ódio das pessoas correndo na rua, matar o judeu. O povo de um país próximo da Rússia soube que o judeu chegou de avião. E como são muçulmanos, foram para a frente do hotel onde supunham que ele ia ficar. Mais de 5.000 pessoas para matar um pobre judeu. Então a guerra somos nós. Não adianta censurar nem os crimes hediondos do Hamas, nem o desforço de Israel. Porque, no fundo, quando a gente vai vendo e vai ouvindo os discursos, vai chegando aquela raiva, aquela vontade de torcer o pescoço do outro. Então, no futuro, não haverá mais guerra. Nós estaremos sofrendo tanto que não haverá mais guerra. Essa é uma das grandes feridas da alma nossa. Porque a guerra, por causa do nosso orgulho, o egoísmo. O Espiritismo é tão notável que Allan Kardec, quando estava escrevendo o livro dos Espíritos, fez a seguinte pergunta: por que a existência da guerra? E os Espíritos responderam, notem o detalhe, predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual do homem e desbordar das paixões. Então, se nós domarmos as más inclinações, haverá paz. Mas isso não vai depender nem do Senado, nem do Ministério tal ou qual, nem do governo, de cada um de nós. Eu vou acabar com a minha guerrinha, a guerrinha que eu tenho com meu marido dentro de casa, a pirraça que a minha filha faz à mamãe, a filhinha querendo tomar o namorado da mãe, a mãe tomar o namorado da filha. Mas o que é que há? Não é muita falta de vergonha? Uma mulher madura tomar o namorado da filha, viverem em um conciliábulo de sexo, de repente tem um problema, perde a função sexual. E o que é que faz? Tem que viver. Vêm até mim dezenas de homens que têm que fazer a operação de próstata. E um me disse, Divaldo, eu tenho 40 anos. Eu disse, daí? Não poderei mais exercer a minha faculdade masculina. E eu digo, mas tem a sua vida. E a sua vida não é essa função. Mas o que será de mim? Eu vou me matar. Eu digo, mate-se, porque vai reencarnar muito pior. Você pensa que com essa ameaça Deus fica com pena de você? Ou com medo? Vou me matar, Deus vai ver mesmo, Ele vai esperar. E você vai recomeçar tudo 1000 vezes. Então só há um meio, paz. Paz interior. Tenho câncer de próstata. É da vontade de Deus, o que é que eu posso fazer? Eu faço a terapia, tenho cuidado, tomo passes, oro, peço que os mentores substituam as minhas células. As células se renovam a cada 24 horas. Então, que ela se renove, a doente morra e as saudáveis se multipliquem. Matematicamente é fácil, mas na realidade do organismo não. A célula cancerosa sempre contamina a outra e produz uma quantidade imensa
em detrimento das células normais. Assim também do ponto de vista moral, mental, eu não deixo que a guerra me perturbe. Não tenho nada com a guerra. Eu sou de paz, lamento, oro, mas não me envolvo. Eu tenho visto pessoas que ficam com o telefone comendo e olhando o tiro, comendo e olhando. Ele está na guerra. Aí ele muito nervoso, mas é o que procurou. Então procura uma coisa melhor. Faça uma prece. Procure uma pessoa idosa que está doente, sozinha. Já vi o número de pessoas idosas sozinhas, doentes. Eu estive doente um tempo. E então eu imaginava, eu sou solteiro, não tenho filhos, não tenho irmão, não tenho pai, não tenho tio, não tenho primo, não tenho avô, não tenho nada. Só tinha a doença. Então eu dizia assim, meu Deus, como deve ser horrível para uma pessoa doente não ter alguém para se queixar. Porque o melhor da doença é a gente poder queixar. Diz assim, Deus e eu é que sabe. Aí faz o bem. Uma queixa melhora qualquer dor. Então a pessoa pergunta, está doendo? Está doendo. Não é? Ninguém diz assim, não está não, está até melhor. Então, vamos viver desde agora a simpatia, a fraternidade. E quando a gente tiver antipatia por alguém, a gente olha rindo, faz assim, miserável. Que ternura eu tenho por ti. Vai terminar gostando. Permita eu contar uma historinha bem rápida. Uma moça chinesa casou. E na China, as esposas têm que tratar muito bem a sogra. E a sogra Deus te abençoe, terrível. Tem que cuidar da sogra, tem que lavar os pés da sogra, tem que dar comida à sogra. Tem que fazer tudo, porque senão ela toma o filho de volta. E uma moça casou-se muito bem. O rapaz era maravilhoso, mas mamãe era uma coisa. E a moça fez tudo para agradar a velhota. E a velhota cada vez pior, porque via que o filho estava gostando mais da outra. E ela então disse, não aguento, eu tenho que me vingar dessa velha. Soube que havia um feiticeiro. Naquele tempo que havia um feiticeiro. Hoje há muito mistificador aí, até na televisão anuncia, eu devolvo o seu amor dentro de 3 dias. Eu já tive vontade de fazer uma consulta para ver se me arranja um amor dentro de 3 dias. Bom, e então ela foi um feiticeiro. O feiticeiro ouviu-a e disse, olha, podemos matá-la. Ela disse, eu quero matá-la. Então eu vou lhe dar um chá. Agora, para que ninguém suspeite, você vai dar o chá cada dia, uma porção. Dentro de 20 dias ela está morta. Ai, que maravilha. Quanto é? Pagou, recebeu as instruções. Há um detalhe, trate a sogra muito bem, porque ninguém desconfiará, dirão assim, mas ela era uma nora extraordinária. E então ela começou a dar o chazinho, e a velha dizia, tem um gostinho diferente. É uma planta diferente. E tratava a velha, as carregava, e dava água de Colônia Regina, e fazia isto, fazia aquilo, e a velha foi indo. 10 dias, a velha ficou macia, e ela disse, mas que bom. 15 dias, faltava 5 para dar a dose final. Aí ela notou que estava gostando muito da sogra. A sogra mudou. Ela foi ao feiticeiro e disse, não quero mais matá-la. O que é que eu faço? Tire o chá e continue tratando-a bem. O chá que eu lhe dou é para amansar a velha, não é para matar. E desde a hora que você começou a tratá-la bem, sem preconceito, ela mentalmente mudou. É que a noiva, a nora, já olha para a sogra e diz, tu que te meta comigo que vai ver. Pensa que eu sou trouxa? A pessoa já vai casada com o rapaz e metade de mal com a sogra. Daí eu tenho amigos que me dizem assim, minha sogra é minha verdadeira mãe. E tenho visto sogra que diz assim, ele não é meu filho, não, meu filho era. Uma menina extraordinária. Notaram, não é? As que têm sogra ruim, a partir de amanhã vai chegar e dizer assim, que gracinha!
Ei, sogrinha, ela muda, porque o cão, onde encontra carinho, ele fica. Daí é a nossa mudança que é importante. Doutor Edilton, qual deve ser a conduta de um médico espírita no seu âmbito do trabalho? Fazer a parte profissional colocando um tempero de humanidade, no sentido de ouvir com o coração, dar a atenção que a pessoa precisa, dar conselhos para a vida como um todo, conversar sobre outros assuntos e não ter tanta objetividade apenas com as queixas que foram levadas e que muitas vezes essas queixas não correspondem a qualquer doença muito grave. São mais doenças chamadas simulacros ou chamadas psicossomáticas, em que as pessoas somatizam as suas dificuldades emocionais, psicológicas, e aí expressam isso corporalmente, como dor de cabeça, aperto no peito, dificuldades digestivas, azia, gases, etc. E quando se solicitam os exames para investigar, todos eles dão normais e a pessoa continua com essas queixas. E, sendo assim, é importante que se peça os exames, que se faça a parte profissional corretamente. Eu me lembro que eu tive um professor muito bom, excelente médico, excelente pesquisador, escritor, e aprendi muito com ele. E já depois de formado, eu atendi uma jovem administradora de uma clínica que eu percebia claramente que as queixas dela não eram queixas de alguém que tivesse qualquer enfermidade grave, e que era mesmo desse tipo de somatização. E então eu conversei com ela e, na época, percebendo que não se tratava de doença orgânica, eu não pedi qualquer exame de laboratório ou de imagens para tentar investigar o que eu já sabia que não existia. E então deu alguns conselhos, mas não pedi exames. Isso tem muitos anos. E então essa jovem foi se consultar com esse médico que tinha sido meu professor. E aí depois voltou para mim e me mostrou uma montanha de exames que ele pediu, e todos os exames estavam normais. Aí eu disse assim, ele atendeu o que ela queria, que era fazer exames. Ela só queria fazer exames. Vai para o médico não pede exames e não prescreve alguma coisa, então é como se tivesse sido atendido. Eu não estou mais com ele, mas estou aprendendo. Parece que ele já tinha morrido, mas deixou essa lição para mim. Então a gente vê como as pessoas, na sua ansiedade, nos seus conflitos psicológicos, terminam exagerando nas queixas orgânicas, quando, na verdade, não estão com doenças orgânicas. Quanto à parte espírita, naturalmente que, durante o atendimento, nós podemos e devemos usar o comportamento espírita e também os princípios espíritas, mas não falar em espiritismo, porque os pacientes têm suas crenças, têm suas opções religiosas e tudo, e nós não podemos interferir isso de uma forma direta. Só excepcionalmente, quando se nota alguma abertura, alguma solicitação, e nós podemos dar alguma sugestão no sentido de ela procurar essa pessoa alguma ajuda espiritual através do espiritismo. Mas não se precisa usar rótulos para
tratar bem das pessoas, usando a fraternidade, usando o amor ao próximo, o respeito às carências que as pessoas têm. De modo geral, é assim que eu acho que deve ser a conduta do médico espírita com seus pacientes. Obrigado, doutor Edilton. Divaldo, uma pergunta aqui relativamente a perispírito. Você poderia nos conceder alguma informação a respeito de perispírito na ótica da doutrina espírita? Coube a Allan Kardec penetrar no conhecimento esotérico. As velhas religiões estabeleceram que era o espírito e a matéria, o corpo físico e o corpo espiritual. Nas escolas de iniciação esotérica pré-cristãs e pós-cristãos, os estudiosos perceberam que o espírito, quando se deslocava do corpo, nos chamados desdobramentos espirituais ou desdobramentos psicológicos da consciência, havia corpos intermediários. Mais tarde, Helena Blavatsky escreveu a respeito dos corpos e estabeleceu que o corpo humano é a massa que envolve o espírito, mas isso através de 7 modelos, os chamados 7 corpos esotéricos. O corpo búdico, o corpo espiritual, que é o perispírito. Allan Kardec, estudando, constatou que realmente o nosso corpo é como uma cebola, com várias camadas. Essas camadas são interdependentes e elas se comunicam através de fluidos que atravessam as camadas separadas. E percebeu que o espírito é ligado à matéria através de 7 pontos, que são pontos fundamentais da nossa matéria. Ele se utilizou de uma palavra indiana, sânscrita, a palavra chakra. Chakra é um círculo multivorticoso em que as placas vibratórias do espírito se implantam e interpenetram. Esses 7 corpos começa pelo da pineal, a glândula pineal, que é o primeiro corpo, depois vai descendo as demais glândulas endócrinas, até a glândula sexual, que é a 7ª glândula. A desencarnação se dá por etapas. Daí, nas mortes demoradas, o espírito se liberta facilmente do corpo, porque esses fluidos vão diluindo. Nas mortes acidentais, repentinas, violentas, o espírito perturba-se muito, porque rompe os laços sem diluir. E ele fica com as cargas vibratórias. Vamos dizer que ele tem energia, que pode viver 50 anos. E aqui está. Mas, de repente, aos 30 anos, acontece um acidente de qualquer natureza, ele vai expulso com 30. Então, ele tem potência orgânica de mais 20 anos. Ele está materializado. Não acredita que morreu. Tem sensações, fica na família, perturba, porque está perturbado. Então, produz aquilo que é conhecido como obsessões. Dessa forma, o perispírito é esse corpo intermediário entre o espírito e a matéria. Peri é semelhante a uma pera, a semente, a massa e a crosta, a casca. Quando nós desencarnamos, a casca se rompe, a massa se dilui e a semente absorve. Então, o perispírito é a memória, é o inconsciente, é o subconsciente, é o depósito das nossas encarnações.
que se detecta através da regressão de memória nas terapias de vidas passadas. Então, o perispírito é esse corpo intermediário. A medicina tem uma visão diferente. A energia, a consciência, modelo organizador biológico e matéria. Notem bem, diz a biologia, primeiro apareceu a função, depois apareceu o órgão. Primeiro, a vibração cardiológica, depois a pulsação, quando ainda não existia o coração, na vida fetal. Então, quando nós desencarnamos ou nos amputam uma perna, tiram a massa, mas a perna de natureza perispiritual continua. A ciência tem uma explicação para isso, é uma fixação da memória que modela no cérebro o órgão. Mas as fotografias Kirlians, feitas na Rússia pelo casal Kirlian, fotografando uma folha que se cortou um pedaço, a fotografia sai a folha inteira. Um fruto. E também, muitas vezes, o indivíduo que não tinha mais a mão, ao ser fotografado, aparece uma mão, ou uma perna. É o perispírito. Nós temos um modelo que forma o corpo. Se eu odeio, o meu cérebro projeta no cérebro perispiritual esse ódio que o destrói. Então eu reencarno idiota. Porque esse modelo organizador foi danificado. Se eu amo, se eu me esforço, esse modelo intermediário se agiganta, tem poder e eu tenho uma memória excelente. Tenho uma aptidão extraordinária. Está na internet uma menina cega, surda e muda, uma pianista extraordinária, que nunca estudou piano. Como explica? De onde ela trouxe o conhecimento? Essas crianças de 2 anos tocando violino magistralmente, tocando Mozart. Mozart é tão difícil que ele tem uma pauta musical que somente ele tocou bem. E o meninozinho chinês, que apareceu agora, que toca aos 4 anos aquela partitura de Mozart. E a mão não dá para ele dar uma oitava. Ele faz um esforço, porque ele está tocando aqui, para dar a oitava, os dedos não pegam, a mão é pequena. Com quem ele aprendeu a tocar? Então, o perispírito é o órgão que guarda essas impressões. A memória profunda, as aspirações mais elevadas. Tem momentos que a gente sente algo estranho que vem do estômago e toma conta da gente. São as energias perispirituais. O perispírito fica conosco até nos tornarmos o espírito perfeito, quando já não temos necessidade de reencarnar. Demora um pouquinho, daqui a alguns milhares de anos, mas a gente chega lá. Daí o perispírito é um órgão fundamental em nossa existência material. É chamado também o terceiro olho, corpo astral. Por certo, eu já ouviram muito falar, o corpo astral é esse corpo feito de energia semimaterial que modela o corpo físico. Obrigado, Divaldo. Doutor Edilton, a nossa última pergunta para o senhor aqui. O senhor acredita que o ansiolítico possa bloquear a mediunidade? Ansiolítico tem algum efeito sobre a mediunidade? A mediunidade é uma faculdade orgânica que, segundo a codificação kardeciana, faz parte de todo e qualquer ser humano, embora uns com a mediunidade mais desenvolvida, chamada ostensiva, conseguindo exercê-la com bastante produtividade e desenvolvimento espiritual, graças ao seu exercício correto, moralmente falando,
da mediunidade. O uso de ansiolítico é recomendado e prescrito pelos médicos no sentido de ajudar o paciente que esteja com ansiedade a exercer um controle, a ter um controle nesta ansiedade. De modo geral, a manifestação de ansiedade não chega a ser necessariamente a manifestação de um transtorno psíquico ou psicológico, e sim uma característica humana. A ansiedade, num determinado grau, é algo positivo para a pessoa, no sentido de buscar o seu crescimento intelectual, sua produtividade, sua busca de produzir, de crescer, de atingir metas. Então, a ansiedade, nesse nível, ajuda. Mas quando a ansiedade assume uma intensidade muito grande, ela interfere negativamente na vida da pessoa. Aquilo que era, naquele nível produtivo, passa a se transformar num transtorno. E esse transtorno se manifesta por certa irritabilidade, uma antecipação de ocorrências nefastas que preocupam demasiadamente a pessoa, levando muitas vezes ao chamado transtorno de ansiedade generalizada, que vai para o pânico, a síndrome de pânico. Então, aí a pessoa já está com a mente totalmente destrambelhada. Então, quando vai chegando, se aproximando desse nível, nem sempre a psicoterapia consegue o resultado desejado. Então, muitas vezes, a pessoa que está com ansiedade busca consulta com psicólogo ou psicoterapeuta, e quando a ansiedade não é muito intensa, muito grave, a resposta é satisfatória, mas vai caber ao psicólogo ou psicoterapeuta que está acompanhando aquele paciente recomendar a procura de um psiquiatra quando percebe que a pessoa já está num nível muito grave de ansiedade, que não consegue dormir, chega a insônia, a pessoa passa noites indormidas, e aí precisa tratar. Então, esse tipo de abordagem, de conduta com uma pessoa ansiosa, essa pessoa pode ter mediunidade, mas a mediunidade é uma faculdade normal do ser humano, não é uma doença. Então, nada impede de que uma pessoa que tenha mediunidade possa também ter ansiedade. E aí ela vai se consultar com um psicólogo ou psicoterapeuta, e este ou esta vai julgar a necessidade de indicar o uso ou não de algum medicamento ansiolítico para controlar a ansiedade. Provavelmente, o medicamento, a depender da dose ou do tipo do medicamento, pode ter alguma interferência, mas não chega a causar prejuízo ao exercício da mediunidade. Vai depender muito do tipo de medicamento e da intensidade da dose terapêutica. Mas isso é um manejo que só o profissional que acompanha vai fazer o julgamento, o critério para determinar o tipo de medicamento e a dosagem. Lembrando que, como muitos profissionais de saúde não estão acostumados com a linguagem espírita e nem sabem o que é mediunidade, eles têm dificuldade de compreender isso, e aí fica difícil para o paciente que tem mediunidade e que é espírita ou não, mas que tem mediunidade, digamos, obter um bom acompanhamento quando o profissional não se interessa ou até por preconceito discorda e não quer saber desse assunto
para interferir na sua conduta profissional. Aí fica um pouco difícil fazer a avaliação e utilizar os critérios mais adequados. Obrigado, doutor Edilton. Aproveitamos, então, o ensejo para que o senhor possa fazer a sua despedida do público aqui presente e daqueles que nos assistem remotamente. Nós agradecemos a atenção de todos, ficamos felizes de poder participar desse momento com os nossos irmãos que estão aqui presentes, com os irmãos internautas e, principalmente, por esse deleite de poder acompanhar as explicações do nosso querido Divaldo. Um abraço para todos. Obrigado, doutor Edilton. Então, daremos início agora ao encerramento da nossa reunião do Conversando sobre o Espiritismo dessa noite, agradecendo ao público presente, a quem nos assistem remotamente, a equipe da Web TV Mansão do Caminho, ao Sérgio e ao Ricardo, aqui conosco a professora Solange, a Divaldo, especialmente também ao doutor Edilton, e agradecemos mais uma vez por esses minutos de atenção do nosso Conversando sobre o Espiritismo. Iremos passar agora a Divaldo Franco a palavra para o encerramento da reunião de hoje. Vamos agora à etapa final, vincular-nos ao pensamento divino. Apesar do cansaço natural, vamos tentar pensar em Jesus. Nós convidamos os médiuns que aplicam passes para que tomem seus lugares. Vamos então, mais um pouquinho, receber as energias que nos fazem bem, para sairmos aqui de nossa casa com boa disposição, acompanhados pelos espíritos amigos, nossos guias espirituais. Jesus, nós te pedimos, pelos companheiros que irão aplicar passes, transformando as suas energias em forças magnéticas para nos libertarem das enfermidades de uma ou de qualquer natureza. Permite que os bons espíritos se nos manifestem, oferecendo-nos paz, tranquilidade e, acima de tudo, a certeza do nosso bem-estar. Nós te pedimos por nós próprios, pela nossa família, por aqueles a quem nós amamos, mas também àqueles que não gostam de nós, que vibram contra nós, pelos espíritos perversos, que se comprazem na prática do mal, pelas entidades que estão na amargura e padecem, sem ter o conforto da esperança. Pedimos-te, Jesus, pelos suicidas, particularmente, pelos nossos irmãos enfermos, pela nossa Regina e tantos outros que nos estão vinculados, que possam ter suas aflições minoradas. Pedimos-te por nossa casa, para que as forças do bem aqui façam morada. Nós te rogamos que abençoes os que sofrem em geral, os mais rebeldes, e que, acima de tudo, nos dês a paz na família, a paz no trabalho, a paz no Brasil, a paz na terra. Acalma os ânimos exaltados
e os ódios mal dirigidos. Abençoa nossa água, dela fazendo medicamento para as feridas da nossa alma. E comovidos, agradecemos estes minutos de comunhão. E em teu nome, em nome de Deus, de Maria Santíssima e dos guias espirituais, encerramos a nossa reunião, formulando votos de muita paz para todos nós. Está encerrada a nossa reunião.